E aí, pessoal, que é Gaia. Vamos ver um RPG hoje, de forma introdutória rápida, chamado Sigil and Shadow, que foi um RPG recomendado por um dos inscritos do canal. Talvez eu crie coragem e tente fazer tipo um RPG novo por dia, sei lá. Me recomenda RPGs que eu ainda não tenha falado, pra eu estar falando por aqui. E a depender se eu tiver tempo, eu posso fazer vídeos longos de lives analisando por 1 hora, 2 horas o RPG. Então, Sigil and Shadow é mais um RPG D100. Os RPGs da família D100 todos, de forma geral, têm herança do BRP, é o maior RPG D100 que existe, apesar de não ser o único, né? Do topo da cabeça eu lembro de Eaba, Halcyon, Warhammer Fantasy, que é um clássico também do RPG D100, as variantes do Warhammer Fantasy, que também vieram do D100. Se não me engano, o Holy Master é D100. No geral são esses, os RPGs principais de D100. D100 tem os brasileiros, né? O Daimon. O Daimon é uma variante do BRP. Então, quando eu falo BRP, eu falo toda a família. E o problema de sistemas D100, no geral, é porque é um número muito alto. Rolar o D100, normalmente é um número alto que atrapalha na hora da mesa, para você fazer as contas. Então, são sistemas que usam D100, mas ficam utilizando estratégias para facilitar a rolagem, o uso do dado. Claro, se você gosta desse tipo de vídeo, dê like, dê share, comente, se inscreva no canal, etc. Entre no meu grupo do WhatsApp e no meu servidor do Discord, por aí vai. Mas assim, qual é a melhor forma da gente vai? Vamos falar do sistema, do cenário. O cenário, o meu objetivo é ver o sistema, né? E falar a sua herança, sua hereditariedade no ponto de RPG. Mas assim, Siege and Shadow, ele é um RPG de fantasia urbana e horror ocultista, então ele bebe de outras fontes como... deixa eu pensar aqui. Além de Ordem Paranormal, né? Você tem, que é o RPG brasileiro, você tem Exoterroristas, que deu origem à Ordem Paranormal, você tem Call of Cthulhu, você tem... Qual é o nome daquele RPG? Todo Mundo das Trevas, né? Todo Mundo das Trevas tem um pouco de fantasia urbana. Aí entra Storyteller, Storytelling. Mas você tem Urban Shadows, que é uma variante do Apocalypse World. Então tem vários RPGs derivados. Mas principalmente esse aqui, Siege and Shadows, ele é uma variante do BRP que se chama Bare Bones Fantasy, que é uma variante simplificada do BRP. Como eu falo assim, você quer ter uma ideia do sistema, vá para a ficha dele. Então, se a gente for lá para a ficha, o que a gente observa? Aqui, Siege and Shadow, ficha, equipamento, ataque, dano, etc. Então nós temos aqui 4 atributos: força, destreza, lógica e vontade, atributos físicos, atributos de habilidade, atributos mentais, atributos psicológicos e força de vontade. Agora eu não lembro se vontade nesse sistema, ele também é como se fosse carisma e sabedoria juntos, ou lógica entra aí sabedoria, a parte de percepção, etc. Mas é um sistema simples, como todo sistema D100, você rola um D100 e tenta atingir menor ou igual ao valor alvo, só que com algumas diferenças que fazem com que esse sistema seja assim interessante em alguns aspectos, melhor do que Daimon. Até sempre me perguntam se eu vou tentar fazer alguma coisa do Daimon. Eu tenho o Daimon 4ª edição pronto, né? Na época que eu tava fazendo e tal. Talvez, se eu tiver tempo, eu posso. Eu tiver tempo à vontade, porque mexer com RPG é absolutamente frustrante. Uma das coisas mais frustrantes que existem na vida. Porque as pessoas que ficam grandes com RPG, na verdade, muitas vezes não tinham nada a ver com RPG. Mas enfim, vendo aqui. Vamos ver aqui rapidamente a criação de personagem e comentar um pouco sobre isso. Escolha um papel e uma corte sombria, frito, devoto, hospedeiro, voraz, que deve ter relação com o cenário, qual o jogo se estabelece, determine um antecedente, que era seu personagem de envolvimento com o sobrenatural. Essa ideia de antecedentes, que teve origem, assim, se não me engano, no mundo das trevas, ganhou muita força com a D&D 5ª edição e virou agora a base para todos os RPGs. Porque D&D meio que gera as expectativas fundamentantes do RPG, sendo um RPG mais conhecido, mesmo que seja assim um RPG muito, muito problemático para ser um RPG mais conhecido. Aí nós temos aqui os valores de habilidades. Todos começam com 40% de base, ok? Os jogadores têm 10 avanços de 5% cada para distribuir entre as 4 pontuações. E aí existe bônus de dano para pontuações de força ou destreza, semelhante a Daimon, semelhante a BRP. Só que esse sistema, o sistema do Siege and Shadows, que é o Bare Bones, ele é muito mais prático e simples de utilizar do que os sistemas D100, que são bem deliciosamente chatos. Especialmente na relação das perícias. Muitas vezes as perícias em chamado de Cthulhu e tal, você tem que dividir um atributo por 2 e somar com outros 2 atributos, não sei o que. É uma coisa muito confusa. Um atributo dividido por 4. É que nem Daemon. Daemon você soma
Você tem o valor do atributo, que é normalmente um quarto do seu valor de teste, e aí você tem que somar o valor do atributo e não sei o que. É muito tosco. Esse pelo menos é mais direto, mais fácil, mais prático. Todo mundo tem 40% e tem 10 avanços, 5% cada. E aí você tem as perícias. Que as perícias, você tem os níveis das perícias, que é mais 1, mais 2, mais 3. Cada nível da perícia aumenta em 10%, seu valor de teste. E você tem, caso você não seja treinado numa perícia, tem menos 20%. Então vamos supor que você quer fazer um teste de destreza manual, de habilidade manual. Sua destreza é 40%, você não tem a perícia, você quer atacar alguém, quer dar um soco em alguém. Então você não tem a perícia, vai ter menos 20%. Então só vai ter 20% de chance de acertar alguém. Bem simples, joga o D100, D100 é 2D10, um dado para dezena, outro dado para unidade, você rola, se for menor ou igual, você tem sucesso nesse jogo. Aqui é explicado algumas coisas. Nosso livro, blá 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 blá, e alguns marcadores de ossos. Ossos são tipo os poderes especiais, as pontuações especiais que você pode utilizar. Então aqui você pode utilizar, gastar um osso para conseguir benefícios, que são tipo talentos. É como se fosse talentos em D&D. Você tem equipamento inicial. De qualquer forma, você vê que é muito simples. É uma versão muito simplificada o sistema. Isso é bom. Por exemplo, equipamento. Você escolhe 5 peças de equipamentos que estabelece, a partir do seu antecedência ter seu estilo de vida, você pode usar para conseguir também pacote de equipamentos. Que é uma maneira mais rápida do que simplesmente você ter um dinheiro e gastar dinheiro. Poucos RPGs é realmente divertido a parte de gastar dinheiro. Não é muito bom. Um dos RPGs mais interessantes disso, e que é uma exceção à regra, são os RPGs Cyberpunk, em que parte do processo é você gastar o dinheiro especificamente dentro das aumentações que você quer colocar no seu personagem. Os cibernéticos, os avanços cibernéticos. E aí, a maneira como você gasta o dinheiro é muito importante. É um dos poucos RPGs onde dinheiro equivale à experiência, porque você não tem muita coisa de nível, o seu nível é mais ou menos quanto de cromo você coloca no seu corpo. Então é outra história. É um dos poucos RPGs em que dinheiro é tão importante é os RPGs cyberpunks. RPGs old school, medievais, podem ter, podem não ter, depende muito de como você está jogando. E RPGs de reino, mas aí é outra história. Que não é só dinheiro que você vai lidar, também é alimento, um monte de recursos. Mas então, nós vemos aqui uma ficha simples, uma ficha rápida, bem direta. Aqui é interessante que é uma evolução dos grupos de perícias, porque muitos RPGs simulacionistas, são RPGs que tentam simular a realidade, são complexos em sua colocação, como GURPS, Daemon, BRP, ABA e diversos outros sistemas de cunho desse tipo. Eles sempre se degladeiam e debatem como trabalhar a questão de perícias e dificuldades, porque são muitas listas de perícias longas. Aqui tem uma ideia interessante, que são as áreas de foco. Então você tem certas perícias que são grupos maiores de perícias, tipo também 3D&T carrega isso. Você pode ter o grupo de perícia ou especialidade. Mas basicamente, quando você tem uma área de perícia, você ganha mais 20%. Aliás, você não tem a penalidade de menos 20 no atributo, mas você tem que escolher a área específica de especialização. Então você tem assim, combate, educação, social. Se você tem social, você é bom em coisas sociais, mas você vai escolher qual área social você é bom. Sedução, intimidação, não sei o que. Então os bônus irão especificamente na sua especialização, mas se você tentar intimidar alguém, mas você já tem o social, você não vai ter menos 20% de penalidade. Respondendo a minha pergunta no início do vídeo, vontade determina social. Então, basicamente, vontade, a sua presença física também, a força de vontade da sua mente. Eu imagino que investigação seja a percepção desse jogo. Agora que eu estou em dúvida, porque não tem um teste específico de percepção. Sobrevivência não é isso, então é complexo. E alerta é o teste geral, isso aqui é um benefício, como se fosse um talento. Eu detesto quando isso acontece. Para encontrar aqui os pontos de vida, é lá na página 47. Acho que no resumo lá em cima do sistema já tinha que dizer como é que eu faço os pontos de vida. Mas assim, pontos de vida é igual a metade da força. Então todo mundo tem em média 20 pontos de vida, com força 40% e vai aumentando. Ok. Que interessante. A pilha de ossos é basicamente como se fosse a sorte do personagem. Você pode gastar seus ossos na criação de personagem e ter benefícios e bônus concretos, ou pode sempre, por exemplo, se você começa com 5 ossos e não gastar nenhum, sua pilha de ossos vai ser 5. É como se, basicamente, o que você não gasta na criação de personagem vira seus pontos de sorte. Bom,
Legal. Aqui o avanço de personagens, que aí você tem aqui marcos, quanto mais marcos ao longo da campanha, você vai acumulando para subir de nível, basicamente, o grau do personagem. As rolagens do jogo são coisas interessantes. Aqui estão as regras. É bem simples. Você rola um DC menor ou igual a sucesso. Só que aí você tem os valores de perícia. Se você não tem, você tem menos 20%. Sucesso e falha automática de 0,005 é sucesso e 95 ou mais é sempre falha. Grau de sucesso. Quanto mais alto você rolar dentro da margem sua de sucesso, então você tem 50, você rolar 48 é melhor do que alguém que rolou 42. Você ganha na disputa. Além disso, duplos são falhas, são fiascos ou falhas ou sucessos críticos. São críticos ou fiascos. Se você rolar um duplo acima do seu atributo, do seu valor de teste, é um fiasco. Se você rolar duplo abaixo do seu valor de teste, é um crítico, sucesso crítico. Aí tem aquelas vantagens e desvantagens de D&D, rola mais uma vez o dado e fica com o melhor resultado ou pior resultado no caso de desvantagem. E valores acima de 100 são possíveis, só que é bom porque se tiver penalidades, você ainda vai poder utilizar o valor de sucesso. E aí repare que o sistema ele tem testes, tem ações para múltiplas rolagens e tal. Você vai fazer quanto para cada ação que você fizer isso no combate é menos 20% e por aí vai. Além disso, o personagem pode defender, que ele gasta ação para defender. Cada ação acima da primeira tem menos 20%. Se você quiser defender várias vezes durante a rodada, você vai ter menos 20, menos 20, menos 20, todas essas questões. Fora isso, tem toda a parte de cosmologia, que aqui nós temos a cortina, e não sei o que é muito parecido com Exoterroristas, que é muito parecido com Ordem Paranormal, que é muito parecido com o Mundo das Trevas. Então é bem parecido o cenário em alguns aspectos. Nós temos aqui discussão aqui de forma pensamento, que também é basicamente com Ars Mágica, que é o RPG que também deu origem ao sistema de magia, ao sistema de Daimon. E basicamente isso. Você tem o misticismo, que é como se fossem poderes mentais, e as manifestações são poderes sombrios. E aí você ganha isso essencialmente na sua criação, que você tem que escolher um dos tipos de personagens que tem acesso a esses poderes. E aí tem suas regras específicas que eu não vou trabalhar aqui no vídeo, que eu ainda também não sei direito como é que funciona. E esse é um vídeo só introdutório. Agora, só pra terminar, uma coisa que eu gosto muito do Barry Bones é que ele tem essa versão simplificada de personagens. Por exemplo, personagens menores, ele só tem um valor, e esse valor é, no geral, o que ele faz nas coisas que são treinosas. Por exemplo, criminoso de rua, 55%. Tudo que for relacionado a criminalidade de rua, o cara rola com 55% de chance. E aí você considera os pontos de vida e tal, relativos às coisas que ele possa possuir. Aí tem regra para criar PNJ maior, que você pode fazer a ficha dele também. E tem a regra de monstros, que é a mesma coisa. Então você tem aqui, por exemplo, um animal grande 60%, tudo que ele for fazer que um animal grande faça com 60%, ele faz. Aí tem os pontos de vida, a resistência ao dano, o ataque. É muito simples, é muito legal, é muito de boas. Aqui, olha, um gorila. Um gorila contra 100 homens. Tá aqui, ó. O gorila tem a ficha dele de boas. Então você quer atacar com o gorila e tem 75% de chance de te bater. Rola 3 dados de dano, uma média de 10 de dano, tem RD2, então o ser humano, no caso, um D6 de dano mais ou menos contra o gorila. Ou então 100 homens derrotariam fácil um gorila nesse sistema, o que é óbvio que 100 homens. 10 homens talvez derrotariam um gorila. Já um rinoceronte com RD5, muito improvável. O RD5 PV80, rapaz, ele pisoteia e ataca um monte de gente ao mesmo tempo, dá não. E aqui tem alguns criptídeos, alguns monstros, né? Zumbi, vampiro, não sei o que. Muito simples. Adoro esse sistema... Como é que é o nome do termo? Esqueci o termo em jogo, mas não paridade, não equilíbrio de estatística, que é quando você não precisa fazer as mesmas fichas para os monstros e para os PNJs, NPCs, do que os jogadores. Que é algo que a D&D ainda não aprendeu. Isso daqui é fantástico, é algo assim que eu sempre bato na tecla. Quem precisa de ficha complexa são os jogadores. E às vezes nem isso, nem isso. Então, essas versões simplificadas de fichas são muito boas e é uma das partes que eu mais gosto do sistema. No geral, Sigil and Shadow é mais uma variante de Barry Bones Fantasy, Barry Bones System, que tem outras variantes. Eu acho que eles só precisam fazer agora uma variante com super-heróis para ter assim os principais grupos que já tem de fantasia, já tem de fantasia medieval, fantasia urbana, falta de super-heróis. E ficção científica, são os 4 grandes grupos para poder jogar praticamente qualquer coisa. Ficção científica, especialmente cyberpunk,
que é algo muito específico e difícil de fazer. Tem a ficção científica espacial e a ficção científica cyberpunk. São dois cenários bem diferentes e que necessitam de especificidade. Mas enfim, me digam o que vocês acharam. Aqui foi Gagaia. Até a próxima, pessoal. Falou!